bem-vindos à nossa segunda aula gravada, tá certo? De física, que vai servir como revisão da nossa avaliação de física, tá certo? Pessoal, essa segunda aula que a gente vai abordar aqui vai ser sobre movimento retilíneo uniforme, tá certo? Conhecido também como MRU, tranquilo? Vamos entender aqui por que ele recebe essa nomenclatura, tá certo? E essa sigla também. MRU. Pessoal, primeiro o M de movimento. E se tem movimento, pessoal, tem que ter velocidade, tá certo? Se eu movimento qualquer corpo, né, uma bicicleta, uma moto, um carro, enfim, esse objeto, né, esse corpo, ele vai adquirir uma velocidade com o decorrer do movimento, tá certo? A partir, aliás, de quando esse movimento. Retilíneo, porque esse movimento ele acontece sobre uma linha reta, certo? Ou seja, em uma linha reta. E uniforme, porque é uma forma única, ou seja, ele não varia. Essa última parte aqui é interessante. Diz que é uma forma única, ou seja, ele não varia. O movimento, para ser considerado retilíneo uniforme, pessoal, ele não pode variar, ou seja, não pode ocorrer alterações na sua trajetória, tá certo? Com relação à sua velocidade, tá certo? Ou seja, para o movimento ser retilíneo uniforme, essa trajetória percorrida por esse movimento, ela tem que obedecer a uma velocidade constante. Resumindo, se eu for fazer uma viagem, certo? Digamos que daqui de Amontada para Itapipoca, em uma linha reta, tá certo? Se eu faço todo o trajeto da viagem com a mesma velocidade, digamos 100 km por hora no meu veículo, eu vou estar realizando o movimento retilíneo uniforme. Eu estou realizando toda essa trajetória ou um determinado percurso, tá certo? Em um determinado tempo, tá certo? Com a mesma velocidade, ou seja, com a velocidade constante. Então, basicamente isso é um movimento retilíneo uniforme, tá certo? Deixa eu pegar meu desenho aqui para ficar melhor para vocês e para mim. Pessoal, caracteriza-se por percorrer distâncias iguais, tá certo? O movimento retilíneo uniforme, em intervalo de tempos iguais, ou seja, o modo do vetor velocidade, ou seja, a velocidade é constante e diferente de zero. Pessoal, se a característica dele principal é percorrer distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, a velocidade dele, consequentemente, vai ser constante e diferente de zero. Para você entender isso aqui, para você conseguir assimilar isso aqui melhor, basta você olhar para essa imagenzinha aqui, tá certo? Nessa imagem, ela relata o seguinte, ela demonstra o seguinte. Esse corredor aqui, ele partiu da posição inicial. Esse zero aqui, pessoal, de onde ele partiu, ele já está bem aqui no instante 4 segundos, tá certo? E na posição 40 centímetros. Mas ele partiu, evidentemente, ele estava parado e começou a percorrer, a correr. Então, de onde ele parte, que é o meu instante 0 segundos e a posição 0 centímetros, eu vou chamar de posição, aliás, 0 centímetro eu vou chamar de posição inicial e o instante 0 eu vou chamar de instante ou tempo inicial, tá certo? Então, pessoal, de onde ele parte para 1 segundo, ele percorre 10 centímetros. É isso aqui que eu quero que vocês prestem mais atenção. De 1 segundo para 2 segundos, ele já percorreu mais 10 centímetros, já foi para 20 centímetros. Ou seja, ele percorre distâncias iguais, de 0 a 1 centímetro, tá certo? Aliás, de 0 segundos a 1 segundo, ele percorreu 10 centímetros. De 1 segundo a 2 segundos, a diferença é 1 segundo, é mais 1 segundo. E a diferença do tempo, aliás, a posição que ele está aqui, 10 centímetros da 1, no instante T1, do instante T2, é 10 segundos também. Aqui no instante 2 segundos, no instante 3 segundos, a diferença na posição também é 10 centímetros. Então, resumindo, essa velocidade é constante, tá certo? A cada 1 segundo, ele percorre 10 centímetros, do 0 a 1, do 1 ao 2, do 3 ao 4. Aqui no 3, ele estava na posição 30 segundos, e após 1 segundo, ele já estava na posição 40 centímetros, tá certo? Novamente, no instante 3 segundos, ele estava na posição 30 centímetros, após 1 segundo, ele estava, no caso aqui, na posição 40 centímetros. Ou seja, ele percorreu em 1 segundo 10 centímetros. Por isso, pessoal, que bem aqui eu tenho velocidade igual a 10 centímetros por segundo. Isso quer dizer que a cada 1 segundo ele percorre 10 centímetros, tranquilo? Então, basicamente, pessoal, para a gente entender o movimento retilíneo uniforme, a ideia principal é essa, tá certo?
uma observação importante. A aceleração do móvel ela é nula, ou seja, ela é igual a zero. Por quê, pessoal? Por que o Azinho aqui é igual a zero? Se eu estou em um movimento retilíneo uniforme e a velocidade, a principal característica dele é que a velocidade é constante, ou seja, não se altera. Se eu vou a 80 km por hora, então eu tenho que permanecer com aquela velocidade. Aí sim eu vou estar permanecendo, em um movimento retilíneo uniforme. Eu vou estar executando um movimento retilíneo uniforme. Se eu aumentar de 80 para 90, o que vai acontecer? A velocidade, o que vai acontecer? Vai acontecer uma variação na velocidade. Então, sendo assim, ela já não vai ser mais um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque houve uma variação na velocidade, tá certo? E, consequentemente, vai acontecer uma variação nesse movimento, tranquilo? Já que o A ele tem que ser igual a zero, ou seja, tem que ser nula, tranquilo? Então, é basicamente a ideia principal de você entender essa parte teórica de movimento retilíneo uniforme é essa, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, o movimento retilíneo uniforme, ou MRU, certo? Vou chamar de MRU para a gente ser um pouco mais direto. Existem duas classificações para ele. Tá certo? A primeira é a progressiva ou progressivo, tá certo? No caso progressivo, já que é sexo, a gente pode assim afirmar que nós estamos falando de MRU, então tem que ser uma palavra masculina no caso. Então, pessoal, progressivo. Por que ele vai ser considerado progressivo aqui nesse caso? Pessoal, tendo como base uma trajetória, tá certo? Partindo-se desse ponto de origem, eu tenho um veículo que partiu daqui e ele está executando aqui um movimento nesse sentido. Se esse veículo obedecer o mesmo sentido dessa trajetória, ou seja, ele vai ter velocidade positiva, tá certo? Maior do que zero. E se ele obedecer esse mesmo sentido, essa mesma direção dessa trajetória, esse movimento ele vai ser progressivo. Caso contrário, que é o que nós temos aqui agora, tá certo? Esse movimento ele vai ser considerado, classificado como retrógrado, tá certo? Eu tenho uma trajetória, tá certo? Que se inicia aqui no ponto de origem e tem essa direção, e o veículo, tá certo? O móvel aqui está realizando um movimento contrário à direção dessa trajetória. Consequentemente, a sua velocidade vai ser menor do que zero, vai ser negativo, tá certo? É como se ele estivesse voltando, ou seja, na realidade é como se ele estivesse na contramão, digamos assim, dessa trajetória, tá certo? Tranquilo? É basicamente isso. Pessoal, função horária das posições. Importantíssimo. Essa formulazinha aqui, ela serve para quê? Por exemplo, como é que eu faço para me saber daqui a 1 hora eu vou ter percorrido, digamos, vou pegar aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês. Eu saio de Amontada, tá certo? E percorro uma certa distância em linha reta durante 10 minutos. Depois desses 10 minutos, ou depois de... no caso aqui é bom a gente trabalhar com segundos, tá certo? Segundo o Sistema Internacional de Medidas, tá certo? A gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos depois de 3 minutos, tá certo? Ou seja, depois de 180 segundos, eu vou ter percorrido quantos metros, tá certo? Nesse caso vai ser minha posição final, tá certo? É basicamente isso. Mas vamos lá para a parte prática, que fica mais fácil você entender. Inicialmente, pessoal, alguns alunos têm dificuldade, né, de aprender de fato algumas formas ou decorar, assim como vocês queiram melhor chamar, mas existem alguns macetes, algumas frases que a gente utiliza para a gente de fato aprender e não esquecer mais essas formulazinhas em física, tá certo? Em matemática também, enfim. Nesse caso aqui da função horária das posições, tem uma bastante conhecida, que é o solvete, tá certo? Ou sempre sonhei em ver-te, tá certo? Então, essa frase e essa palavra é utilizada, tá certo? Por a maioria dos alunos que gostam de física, que não gostam também, para poder não esquecer mais essa formulazinha. Pessoal, o meu S aqui é a posição final, tá certo? Esse SOzinho aqui eu vou chamar de posição inicial. O meu T é um instante, ou meu tempo, né? E o V é a velocidade, tá certo? Vamos lá, vamos entender aqui a aplicabilidade dela, através das resoluções das nossas questões. Pessoal, a primeira questão, a função horária de um carro que faz uma viagem entre duas cidades é dada por S igual a 100 mais 20 vezes T, tá certo? Determine em unidades do sistema internacional. Pessoal, primeiramente o seguinte, para o sistema internacional de medidas,
quando eu estiver trabalhando com movimento retilíneo uniforme, posição, quando eu falar em posição, a posição vai ser dada em metros, tá certo? Velocidade em metros por segundo e instante, tá certo? O meu T, o tempo vai ter que ser dado, tá certo? Eu vou ter que calcular e responder essas questões em segundos, tá certo? Não esqueçam disso. Então, a posição inicial, pessoal, ó, a posição inicial de cara eu já sei que vai ser igual a 100 metros. A velocidade, 20 metros por segundo. E a posição final em 30 segundos. Aí vamos aqui para a resolução, para reforçar aqui um pouquinho mais. Ó, essa aqui é a minha função horária do movimento, tá certo? Função horária das posições, aliás. E aí, pessoal, eu sei que esse SOzinho aqui é o meu espaço, aliás, minha posição inicial. E esse 20 aqui representa o que? A velocidade, tá certo? E esse S aqui, a minha posição final, tá certo? Então, pessoal, no item A perguntou, calcule a posição inicial, 100 metros. Velocidade, 20 metros por segundo. E o C, ele pediu justamente para você fazer o seguinte, ó, vou voltar aqui. A posição final desse carro após 30 segundos, sendo que esse carro vai estar percorrendo, vai estar andando, né? Percorrendo, fazendo uma determinada viagem com a velocidade de 20 metros por segundo. Ou seja, ele vai, assim, um detalhe importante. Esse espaço inicial, ou seja, esse carro ele já partiu de uma posição de 100 metros, tá certo? Ok? Com a velocidade de 20 metros por segundo. Depois de 30 segundos, ele vai chegar em qual posição? Ele vai ter percorrido quantos metros, tá certo? Então vai ficar S pegando aqui a função horária das posições, ó. Meu espaço, aliás, minha posição final é igual à posição inicial, que é 100, tá certo? Mais a velocidade, que é 20, vezes o tempo, que é em segundos. Então, fica S igual a 100, mais 20 vezes 30 dá 600, igual a 700 metros. Ou seja, a posição final desse carro após 30 segundos, com essa velocidade de 20 metros por segundo, vai ser igual a 700 metros no caso, certo? Ele vai estar na posição 700 metros no caso, tranquilo? Então, vamos lá. Segunda questão, galera. Essa segunda aqui é bem tranquila. Ó. Dadas as funções horárias abaixo, determine o espaço inicial e a velocidade escalar no SI. Classifica o movimento em progressivo ou retrógrado, tá certo? Ou em alguns livros pode aparecer regressivo, tá certo? Em algumas apostilas ou de repente até em algum enunciado de alguma questão, tá certo? Mas é a mesma coisa. Então vamos lá. Pessoal, primeiro, não esqueça desse detalhe aqui, eu coloquei até aqui embaixo, progressivo maior do que zero, retrógrado menor do que zero, ou seja, velocidade positiva, velocidade negativa. Pessoal, aqui nessa questão, ela pede para determinar o espaço inicial e a velocidade escalar, e depois classificar o movimento, tá certo? Então, o item A, o meu espaço inicial é 10, a minha velocidade é 2, tá certo? 2 metros por segundo. Então, essa velocidade, se ela é positiva, ó, positiva, então é progressivo, maior do que zero. Aqui minha posição inicial, 20 metros. Minha velocidade, menos 5 metros por segundo. A posição, aliás, a velocidade aqui é negativa no caso. Ó. Então o movimento é retrógrado. Por quê? Porque todo número negativo ele é menor do que zero. E assim por diante, viu galera? Bem tranquilo essa questão aqui. Posição inicial, menos 50, velocidade 3 metros por segundo. Positiva, progressivo movimento. Posição inicial, menos 70, velocidade menos 4, velocidade negativa, retrógrado. Posição inicial, pessoal. Aqui eu não tenho, então a questão não dá. Então ela é zero. Velocidade, 8 metros por segundo. Então, positivo ou progressivo. Posição inicial, não tenho também. Então, zero. Nesse caso aqui, a posição parte do instante zero. Tá certo? Parte da posição zero, aliás. E a velocidade, menos 6. Tá certo? Menos 6 metros por segundo. Então, se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Tranquilo? Vamos lá. Essa questão aqui é moleza. Até vergonha passar para vocês, mas vamos lá. Pessoal, terceira questão. Essa terceira aqui requer um pouco mais de atenção, que aqui nós temos três questões em uma. Nós temos o item A, B e C. Tá certo? A tabela a seguir ilustra o deslocamento de um corpo, que descreve um movimento uniforme. Calcule a velocidade desse corpo e escreva a função horária do movimento. Item B, classifica o movimento, justificando sua escolha.
E o item C, qual é a posição ocupada pelo corpo no instante t igual a 8 segundos. Bom, vamos lá com calma, né? Vamos entender aqui cada um desses itens, mas é tranquilo. Pessoal, inicialmente o item A. Calcule a velocidade desse corpo e escreva a função horária do movimento. Pessoal, para mim calcular a velocidade desse corpo, eu tenho que saber qual é a posição inicial dele. Tá certo? Tranquilo? Enfim, vamos lá. Vou começar aqui. Tendo como base a tabela aqui embaixo. Tá certo? Como é que nós vamos fazer? Aqui eu tenho as posições e aqui os instantes, tá certo? Tempo. Para me calcular a velocidade, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte, usar a função horária do movimento, tá certo? Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou identificar o meu espaço final, aqui, ó, tá aqui a função horária, o S eu já sei que é a posição final, o SO a posição inicial, velocidade, o V velocidade e o T o tempo. Então, posição final, galera, tá certo? Posição final é 13, ó, porque aqui, ó, no instante zero, tá certo? Quando o tempo é igual a zero, no instante zero, ele está na posição 4 metros. Tá certo? Depois de 1 segundo, ele está na posição de 7 metros. 2 segundos na posição 10 metros. E 3 segundos na posição 13 metros. Então, a minha posição final é 13. Meu espaço minha posição inicial é 4. E o meu T, o meu instante final, tá certo? Aqui, nesse caso aqui, eu estou só identificando eu vou trabalhar com o instante, o tempo, né? O instante final, tá certo? Então, vamos lá. Aplicando a forma, tá certo? Da função horária do movimento. Eu tenho aqui meu espaço final é 13, igual ao espaço inicial que é 4, mais a velocidade que eu não sei, que eu vou descobrir, vezes 3, que é o meu tempo inicial, meu tempo final, tá certo? Tranquilo? Então, pessoal, por quê? Nesse caso aqui do item A, eu quero calcular a velocidade desse corpo. Se você só olhando aqui para a tabela, você já vai chegar à conclusão do seguinte, já dá para você calcular só olhando para a tabela. Porque ó, basta você perceber qual é a diferença entre as posições. Ó. Posição inicial, 4. A posição que vem logo depois dela, depois de 1 segundo, é 7. A diferença entre 4 e 7 é 3. A posição no instante 2 segundos é 10. Basta você fazer a comparação da posição anterior com a posição que vem logo depois da anterior. 7 para 10, 3. 10 para 13, 3. E assim por diante. Tá certo? Isso, perceba que a posição aqui vai variando de 3 em 3 metros e o tempo a cada 1 segundo. Tá certo? Então, aplicando na forma, ficou desse jeito. Ó, 3 igual a 4 mais V vezes 3, 3V. Eu inverto aqui os termos, o que está antes do sinal de igualdade, o que está depois, aliás, vai ficar antes, o 13 que está antes fica depois. Aí o que eu faço? Eu isolo aqui o 3V, tá certo? Igual a 13, que continua positivo, porque já está depois do sinal de igualdade. Esse 4 que é positivo vem para cá negativo, porque está antes do sinal de igualdade, ele vai vir para cá, vai ficar negativo, vai ficar depois ó, da igualdade, vai ficar negativo. Então ficou 3V igual a 13 menos 4, 9. Então fica V, eu isolo V, V igual, desculpa pessoal, o professor está um pouquinho meio gripado. V igual a 9 dividido por 3, a minha velocidade vai ser igual a 3 metros por segundo, tranquilo? Então pessoal, encontrada a velocidade, 3 metros por segundo, agora eu vou poder escrever a minha função horária, porque para me escrever a função horária, eu tenho que ter a posição inicial e a posição e a velocidade, tá certo? Tranquilo? É o que a questão está pedindo. Então, a minha função horária vai ser igual à posição final, ela vai depender, ou seja, a minha posição final ela vai depender de quê? Da posição inicial, que é 4, mais a velocidade vezes o tempo. A velocidade é 3, tá certo? E o tempo vai depender do tempo aqui. Por exemplo, se eu colocar no instante zero, eu vou ter um espaço final, eu vou ter um determinado valor para um espaço final. Se o instante aqui, se o t aqui for 1, o meu espaço, minha posição final já vai ser um valor superior ao que se o instante fosse igual a zero. Se eu colocar aqui como t, tá certo? O meu instante aqui 2, eu já vou encontrar uma outra posição final. Enfim, isso aqui vai variar de acordo com o tempo, tá certo? De acordo com o instante, tranquilo? Mas a questão pediu para me calcular a velocidade, a gente calculou e escrever a função horária. Pronto, posição inicial 4, velocidade 3. Isso aqui é a função horária. Agora, pessoal, classifique seu movimento. É progressivo ou retrógrado. Eu só classifico o movimento.
Se a velocidade é positiva, tá certo? Então esse movimento ele é progressivo, velocidade positiva, movimento progressivo, tranquilo? Basicamente isso. Item C. Qual é a posição ocupada pelo corpo no instante 8 segundos? Ou seja, qual é a posição, quando a questão pergunta qual é a posição ocupada pelo corpo no instante 8 segundos, ou seja, depois de 8 segundos, onde é que esse corpo vai estar? Eu vou calcular minha posição final, tá certo? Depois de 8 segundos. Porque a inicial eu já sei, ó, 4. Ele partiu da posição 4 metros. Então eu vou calcular a posição final depois de 8 segundos. Então, vamos lá, próxima tela. Continuação. Aqui, minha gente, basta fazer isso aqui, ó. Eu vou usar a função horária, tá certo? Aqui eu já fiz direto. Minha posição final vai ser igual a 4 mais 3 vezes o t. Aliás, aqui eu peguei a função horária que eu primeiramente descobri lá no item A, né? Então ficou a posição final igual a 4 mais 3 vezes o 8, que é justamente no instante aqui, no t igual a 8 segundos, que a questão quer saber, após 8 segundos, com 8 segundos, onde é que esse corpo vai estar, qual vai ser a posição final dele. Fica S igual 4 mais 24, 3 vezes 8, 24, S igual a 28 metros, certo? Moleza, né? Bem fácil essa questão. Vamos para a próxima. Quarta questão. Essa questão aqui, galera, questão clássica de cinemática, tá certo? Com certeza eu irei cobrar uma questão semelhante a essa na avaliação de vocês, então fiquem atentos, tá certo? Vamos lá. O gráfico da posição S, que é dado em metros em função do tempo, que é dado em segundos, abaixo refere-se a uma partícula que se desloca em movimento uniforme. Pronto, tá certo? Tá aqui o gráficozinho. Isso aqui, pessoal, ela já parte daqui, tá certo? Então isso aqui é a minha posição inicial, tá certo? E aqui é o meu instante, o meu t. Pode-se afirmar que a função horária dos espaços para o movimento dessa partícula com unidades num sistema internacional é. Aí eu tenho aqui as opções. Pessoal, como é que eu descubro a função horária a partir de um gráfico? Tá certo? Sendo que esse gráfico deu a posição inicial, de onde o corpo, nesse caso aqui, partiu, e deu um instante, o tempo. Tá certo? Como é que eu faço? De cara vocês estão vendo que a resposta é o item C. Mas vamos entender por que é o item C. Tá certo? Vamos lá. Como trata-se de uma linha constante, o movimento é retilíneo uniforme. A função horária é essa daqui. Então eu vou usar a função horária para me descobrir. Aliás, eu vou descobrir essa formulazinha aqui para me descobrir a função horária de acordo com esse gráfico. Tá certo? Então vamos lá. O espaço final eu não sei, pessoal. Tá certo? Eu não sei. Então eu vou chamar de zero. Eu sei só o espaço inicial, que é 20, mais a velocidade que eu não sei, vezes o tempo, que é 2. Ou seja, no espaço inicial, aliás, no instante 2 segundos, eu vou ter esse espaço inicial, essa posição inicial, tá certo? Tranquilo? Então, só substituindo na forma. Novamente, posição final 0, posição inicial 20, velocidade, eu não sei, vezes 2, que é meu instante. Então, fica 0 igual a 20, V vezes 2 fica igual a 2V. Pessoal, aqui eu tenho, ó, 0 igual a 20 mais 2V. Vamos inverter aqui os termos. Eu fiz bem detalhado isso aqui. Fica 20 mais 2V igual a 0. Isolando aqui o 2V, fica 2V igual a... Esse 0 eu posso eliminar ele não vai fazer diferença nenhuma. Esse 20 aqui é positivo, ele vem para cá negativo, por quê? Aqui ele está antes da igualdade, aqui vai ficar depois. Então troca de sinal, fica negativo. Fica V igual a menos 20 dividido por 2. Menos 20 dividido por 2 é igual a menos 10 metros por segundo. Tranquilo? Então, pessoal, eu tinha minha posição inicial, que é 20. Eu tinha o meu instante, isso no instante 2 segundos, mas eu não sabia a velocidade de acordo com esse gráfico. Eu não sabia a velocidade desse corpo de acordo com esse gráfico. Então, para me descobrir, basta eu substituir aqui na função horária, que eu vou descobrir a velocidade. Descoberta a velocidade, tá certo? Aí sim, eu venho aqui, o que eu faço? A minha posição inicial era 20, menos 10. Aliás, minha posição inicial era 20, a velocidade eu não sabia, mas eu descobri ela, então tá aqui, ó, menos 10 vezes t, tá certo? Então, pessoal, minha função horária é basicamente, aliás, é essa daqui, de acordo com as informações contidas no gráfico, tá certo? Então, essa posição aqui, ela vai variar de acordo com o tempo, tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Quinta questão.
Pessoal, essa questão aqui é interessante. Um automóvel percorre uma estrada com a seguinte função horária. Aqui é posição final igual a menos 40, ou seja, minha posição inicial ela é negativa, tá certo? Menos 40, mais 80 vezes t, a minha velocidade é 80 metros por segundo, a minha velocidade ela é positiva. Onde S é dado em quilômetros. Aqui a posição final, tá certo? Aliás, aqui o S, a minha posição final, é dada em quilômetros, tranquilo? E o T em horas. Show de bola. O professor Márcio disse que, de acordo com o sistema internacional, tem que estar a posição, quando se falar em posição em metros, e o tempo em segundos. Tudo bem. Mas aqui a questão, ela deu em quilômetros por hora. Ela diz que a posição está em quilômetros, aliás, e o tempo está em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após. Pronto. Como aqui está, pessoal, em quilômetros, a posição e o tempo em horas, e a questão quer saber a posição, a questão quer saber, o automóvel passa pelo quilômetro zero após, de acordo com as opções, ela quer que você dê em horas. Então, você não vai precisar transformar nada aqui. Pode deixar exatamente do jeito que está aqui. Tá? Vamos fazer normalmente. Pessoal, a função horária é essa. Vamos para a resolução comentada aqui. O meu espaço final eu não sei. Então, se eu não sei, é zero. Ou seja, ele partiu do instante zero, da posição final. Aliás, desculpa. O meu espaço final eu não sei. Tá certo? Então, vou colocar zero. A posição inicial é menos 40. Tá certo? E a velocidade é essa aqui. Bom, pessoal, eu vou ter o único trabalho de substituir aqui na forma. Agora eu vou inverter aqui os termos. Menos 40 mais 80 vem para cá, igual a zero. Eu vou isolar o 80t igual a zero. Não tinha nem muita necessidade de colocar esse zero aqui. Tá certo? Eu coloquei, acabei colocando para ficar um pouco mais detalhado. Mas esse zero eu podia esquecer ele. Menos 40 vem para cá, 40 positivo. Bom, agora ficou 80t igual a 40. Vai ficar t igual a 40 sobre 80. Que vai dar justamente 0,5, tá certo? Nesse caso aqui, galera, o tempo ele está em horas, então tranquilo, eu posso deixar do jeito que está aqui, até porque todas as opções estão em horas. Agora, caso contrário, as opções estivessem em minutos ou em segundos, evidentemente que você ia ter que transformar, né? Meia hora são 30 minutos, aí se as opções estivessem em segundos, você ia ter que pegar os 30 minutos, né? E transformar para segundos, mas nesse caso aqui não há necessidade, tranquilo? É basicamente isso. Pessoal, vamos aqui para uma parte, tá? A nossa última parte aqui da nossa videoaula, que é sobre encontro e ultrapassagem, tá certo? Todo mundo sabe o que é uma ultrapassagem, né? Quem anda de moto de carro já deve ter tido a oportunidade de sentir a sensação de fazer uma ultrapassagem em uma moto, em um carro, enfim, ou de bicicleta, enfim. Pessoal, vamos entender isso aqui direitinho, encontro, tá certo? Como a própria palavra está dizendo, é quando aconteceu um encontro entre móveis, né? No caso, carro, moto, bicicleta, enfim. E aqui eu tenho essas duas imagens, eu tenho um corpo A, um corpo B, um móvel no caso aqui, né? Eu tenho uma distância de 400 km entre eles dois, e em algum momento eles dois irão se encontrar, visto que eles estão indo visto que a direção aqui de cada um está indo de encontro ao outro, tá certo? Tranquilo? Então, em algum momento vai acontecer um encontro. Então, o que a gente vai ver aqui, basicamente, é como é que se calcula, em quanto tempo esse encontro vai acontecer, tá certo? Ou uma ultrapassagem, enfim. Então, aí aqui eu tenho nessa outra imagem aqui, ó, SA igual a SB, eu tenho um corpo na posição. Eu tenho esse corpo aqui na posição A e esse na posição B. Esse daqui, digamos, ele está com essa velocidade de 1 metro por segundo. E esse aqui está um pouquinho mais rápido, tá certo? Então, em algum momento, eles vão se encontrar, tá certo? E aí percebo que eu tenho essa expressão, SA igual a SB, tá certo? Posição A igual a posição B. Posição final A, tá certo? Igual a posição final B. Você preste muita atenção nisso aqui. Ultrapassagem. Isso aqui é uma moleza também. Eu tenho aqui um determinado veículo, tá certo? E uma caçamba, um caminhão, que seja, aqui na frente dele. Aqui o início. Digamos, esse carro ele está na velocidade de 100 km por hora e ele está a 80. Então, evidentemente que esse aqui ele vai acabar ultrapassando esse.
que a velocidade desse aqui é inferior a esse carro aqui, tá certo? Então, aqui tem uma distância, né, entre eles. Aliás, aqui é o comprimento desse carro, 4,5 metros, e o comprimento desse caminhão, dessa caçamba, 30 metros de comprimento. E tem uma distância entre eles de 1 quilômetro, tá certo? Então, a ultrapassagem, ela vai ser justamente o momento em que esse carro percorrer esse 1 quilômetro, tá certo? Chegou bem aqui. E logo depois, quando ele chegar igualmente a esse caminhão e que ele conseguir passar por ele, eu vou chamar isso de ultrapassagem, obviamente, né? É o que a gente tem aqui, ó. É a distância percorrida por P, no caso aqui, esse veículo, durante toda a ultrapassagem. Ou seja, a distância que ele percorreu quando ele começou daqui e veio até ficar igual com o carro aqui, eu vou chamar de distância percorrida por esse veículo durante a ultrapassagem. Logo depois, quando ele chegar igualzinho a esse caminhão, pronto. Na mesma hora, evidentemente, que ele vai ultrapassar esse caminhão. Ele vai ficar à frente do caminhão, tranquilo? Tá certo. Então, vamos aqui para a parte dos exercícios. Vamos aqui para a aplicabilidade dessa parte aqui de encontro e ultrapassagem. Vamos entender aqui. Duas questõezinhas bem simples. Com certeza vai ter na prova questões nesse estilo, tá certo? Sexta questão. Determine o tempo necessário para que os móveis da figura a seguir se encontrem. Ou seja, eu tenho dois móveis, o móvel A e o móvel B, tá certo? Pode ser carro, uma moto, enfim, uma bicicleta, duas bicicletas. Esse está se dirigindo com essa velocidade, tá certo? E o corpo A, tá certo? O móvel B, aliás, desculpa, ele está percorrendo essa distância. Aliás, ele está com a seguinte velocidade, ele está percorrendo essa trajetória de encontro ao móvel A, tá certo? E a distância entre eles é de 400 km, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Determina o tempo necessário para que os móveis se encontrem. Ou seja, em quanto tempo, em 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6 horas, eles irão se encontrar. Ou seja, depois de quanto tempo vai acontecer esse encontro, que é quando justamente eles ficarem um igual ao outro, tá certo? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Primeiro, pessoal, preste muita atenção, nós vamos usar a função horária do movimento, tá certo? Função horária das posições, tá certo? Vamos lá, vou detalhar bem direitinho isso aqui para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Descrevendo a função horária da posição do movimento uniforme para os corpos A e B, temos, resumindo, eu vou ter que usar a função horária tanto para o corpo A para o corpo B, tá certo? Então vamos lá. Função horária do corpo A. Eu vou repetir aqui a função horária, percebo que aqui agora eu tenho um SA, que é a posição final do corpo A, igual à posição inicial dele, mais a velocidade dele vezes o tempo. Então, a posição final do corpo A é igual a inicial, que eu não sei, tá certo? Até aqui, ó, ele partiu do zero, aliás, desculpa, que é igual a zero, mais a velocidade dele é 30, tá certo? Vezes o tempo. Então, SA, ou seja, a posição final do corpo A vai ser igual a esse zero aqui mais 30 vezes T vai dar igual a 30T. Esse zero eu posso esquecer ele, vai sobrar 30 vezes T, 30T no caso aqui, 30 vezes T, aliás. Então, pessoal, aqui eu posso dizer que eu tenho uma função horária desse corpo A, tá certo? Então, a posição final desse corpo A vai ser de acordo com essa funçãozinha aqui, tranquilo? Vamos calcular, vamos escrever, no caso aqui eu estou escrevendo a função horária do corpo A, agora vamos escrever, né, encontrar a função horária do corpo B. Então, posição final do corpo B vai ser igual à posição inicial vezes, menos, nesse caso aqui, a velocidade, tá certo? Vezes o tempo. Por que menos, pessoal, aqui? Porque a velocidade, nesse caso aqui dele, vai ser negativa, tá certo? Por que vai ser negativa? Perceba que, de acordo, aí vem aquela questão lá dos movimentos progressivos e retrógrados. Pessoal, a trajetória é essa, ó, tá certo? Então, esse corpo aqui, ele está executando um movimento retilíneo retrógrado, aliás, progressivo, tá certo? Ele está indo na mesma direção, tá certo? De acordo com essa trajetória, tá certo? Tá aqui, ó. Já esse corpo B, ele está indo na trajetória contrária. Então, consequentemente, essa velocidade ela vai ser negativa, tá certo? Menor do que zero. Então, por isso que esse 50 aqui, quando ele vem para cá, ele fica negativo, tá certo? É basicamente só por causa disso, tranquilo? Então, não esqueça esse detalhe. Então, fica posição final de B igual a posição inicial. Perceba que ele já está no quilômetro 400, tá certo? Esse carrinho aqui, pessoal, um detalhe importante, esse corpo,
ele parte da origem, na posição 0, tá certo? Ó. E esse corpo aqui, ele está lá, digamos que, como se aqui fosse uma pista, esse carrinho está aqui na posição inicial, que é 0, e esse carro, fosse um carro aqui, digamos, está lá no quilômetro 400, tá certo? Por isso que a posição inicial dele é 400 km, tá certo? Esse caso aqui é em termos de posição. E a velocidade dele é negativa, porque ele está indo numa posição, ele está indo em um movimento contrário a essa trajetória aqui, tá certo? Então, como é que vai ficar? Posição final igual a 400 menos 50 vezes t. Pronto, pessoal. Essa é a primeira parte. Depois, logo dessa parte aqui, eu tenho aqui as duas funções horárias, do corpo A e do corpo B, do móvel, né? Dos móveis, aliás, ou corpos, tanto faz. Então, o que eu vou fazer com elas? Eu vou colocar uma igual à outra. Então, você vai como é isso? Eu vou pegar aqui, ó. Sabendo que no momento do encontro o SA vai ser igual a SB, ou seja, no momento que eles se encontrarem, pessoal, a posição final desse corpo A vai ser igual à posição desse corpo B, porque eles vão se encontrar. Digamos que eles vão se encontrar bem aqui, ó. Então, quando eles se encontrarem, tá certo? A posição final, tanto de A como a de B, vai ser igual. Então, por isso que eu tenho que colocar uma função horária igual a outra, tá certo? É o que eu fiz aqui, ó. 30 vezes t, tá certo? Igual a 400 menos 50 vezes t. Aí como é que fica? Eu tenho aqui agora o seguinte. Tudo que tem variável, 30t menos 50t, como é que vai ficar? Esse menos 50t, esse menos 50 vezes t, ele vem para cá, positivo, que vai ficar antes do sinal de igualdade é negativo, vem para cá positivo, tá certo? Ele é positivo, ó. Não tem sinal aqui nada, mas ele é positivo. E mais 30t, tá certo? Mais 30 vezes t, aliás, é positivo, continua positivo, igual a 400. Pronto, 400 permanece positivo, já está depois do sinal de igualdade, continua positivo. Ele já está depois da igualdade, positivo, continua positivo aqui. 50 vezes t mais 30 vezes t é igual a 80 vezes t. Pronto. Igual a 400. Então, eu vou isolar o t agora. T vai ser igual a 400 por 80. Cortando-se os zeros aqui, fica 40 por 8, que dá igual a 5. Então, pessoal, o meu t vai ser igual a 5 horas. Ou seja, após 5 horas, tá certo? Esses dois corpos eles irão se encontrar na mesma posição, tá certo? Então, após 5 horas, vai acontecer um encontro entre esses dois corpos. É basicamente isso, tá certo? Não esqueça, você tem que descobrir a função horária primeiro do corpo A, depois do corpo B, e com um detalhe. O corpo B, nesse caso, você tem que levar em conta que se a trajetória está nesse sentido, nessa direção aqui, o corpo B está fazendo um movimento de forma contrária, tá certo? A trajetória ó, daqui para cá, da esquerda para a direita. O corpo B ele está indo, se caminhando, fazendo um movimento da direita para a esquerda, tá certo? Então, essa velocidade dele vem para cá negativa, tá certo? O sinalzinho aqui fica negativo, tranquilo? Então, pronto. E a posição inicial dele é 400 metros. Ele está lá nessa posição, tá certo? E o corpo A ele está partindo aqui da origem. E aí pode ficar despreocupados que a própria questão ela vai vindo ser anunciada ou na própria imagem, como é o caso dessa questão, ela vai dar a posição do corpo A e a posição do corpo B, tá certo? Que nesse caso aqui é dados em quilômetro, está sendo dado em quilômetros, tá certo? E a velocidade em quilômetro por hora, tranquilo? Então a sexta questão é só essa brincadeirinha, viu? Sétima questão e última. Opa, passei demais aqui. Pessoal, sétima para encerrar. Uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento 100 metros e velocidade 15 metros por segundo. A duração da ultrapassagem é... O que eu vou procurar aqui é algo muito semelhante com a sexta questão, só que aqui é a ultrapassagem, tá certo? Mas vai ser muito parecido, tá certo? Até porque quando tem um encontro, né, de dois carros, numa ultrapassagem, para mim passar um carro, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ir ao encontro do carro que eu quero passar, né? E logo depois, quando eu chego bem perto, igual a ele, eu passo ele. Pronto, é uma ultrapassagem. Nesse caso aqui, não esqueça o seguinte, a velocidade, não esqueça esse detalhe, a velocidade é constante da motocicleta, 20 metros por segundo. O trem tem esse comprimento, tá certo? E a velocidade dele é 15 metros por segundo, ou seja, ele é um pouco mais lento que a moto. Então vamos calcular.
a duração da ultrapassagem, ou seja, quanto tempo que essa moto vai demorar, vai levar para ultrapassar esse trem que tem um comprimento de 100 metros e está fazendo um movimento com essa velocidade, tá certo? Vamos lá, vamos procurar entender aqui. Vamos lá, primeiro, pessoal, eu coloquei até uma imagem aqui bem bacana, ó. Tá aqui o trem, a moto tá aqui, ó, antes do trem, tá certo? Ela parte daqui, tá certo? Ela tá parada, digamos, ela parte do instante zero, da posição inicial zero, tá certo? E ela começa a percorrer, a fazer um movimento. A velocidade dela é 20 metros por segundo. Esse trem, pessoal, ele tem 100 metros de comprimento e ele está a uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, o que essa moto vai ter que fazer? Ela está indo mais rápido do que ele? Tá. Então, consequentemente, ela vai ultrapassar ele. Então, ela vai começar a fazer o movimento, ela vai. Para ela realmente fazer a ultrapassagem, o que eu chamo de ultrapassagem, ela vai ter que percorrer esses 100 metros de comprimento do trem. E quando chegar igualzinho aqui a ele, ó, pronto, ela encontrou ele, tá certo? Eles chegaram ao mesmo ponto. E logo depois ela passa ele, até porque ela está com uma velocidade superior a ele. Então, fez uma ultrapassagem. Como é que eu calculo o tempo que ela levou para percorrer esses 100 metros de comprimento do trem e passar por ele? Vamos lá. Novamente, a função horária das posições, tá certo? Eu vou fazer algo semelhante ao que eu fiz na sexta questão, tá certo? Eu tenho aqui dessa vez a posição final da moto igual à posição inicial vezes a velocidade vezes o tempo. E a posição final do trem igual à posição inicial do trem vezes a velocidade vezes o tempo. Então, pessoal, vamos lá. A posição final, certo? Eu não sei. Aliás, o que eu vou fazer aqui? Eu falei que era algo semelhante, né? Eu vou escrever as funções horárias da moto e do trem. E depois eu vou colocar um igual a outro, tá certo? Parecidíssimo com a sexta, tá certo? Então, posição final igual a posição inicial, é zero, tá certo? Se você for olhar aqui, ó, no enunciado da questão, ela não diz, tá certo? Só diz que ela começou a fazer uma ultrapassagem. Então, pessoal, ela estava atrás. Se ela não diz, então a posição inicial, se o enunciado da questão não vem falando sobre a posição inicial, é zero. Mas fala da velocidade, a velocidade é 20 vezes t. Pronto, tá aqui a função, tá aqui, eu escrevi a função horária, tá certo? Das posições, no caso aqui da moto. A função horária da posição do trem. Por que é 100, pessoal? Primeiro, o trem tem um comprimento de 100 metros, então ele já percorreu esses 100 metros automaticamente, tá certo? Para a moto, aliás, a extensão do trem do início ao seu fim é 100, tá certo? Então, consequentemente, após cada um segundo, digamos, que ele percorrer, dependendo da velocidade, é claro, ele vai ter percorrido a quantidade de metros. Mas nesse caso aqui, eu tenho que levar em consideração como espaço inicial, como posição inicial, tá certo? O comprimento do trem, que é 100 metros, tá certo? Mais a temperatura, desculpa, em termologia, né? Mais a velocidade, que é 15 metros por segundo. E perceba que, diferente da sexta, os dois estão fazendo o mesmo movimento progressivo. O trem está indo nessa direção e a moto também, tá certo? Então, a velocidade aqui é positiva, tá certo? Ela não vai ficar negativa, como foi o caso da sexta. Então, nesse caso, tanto a velocidade da moto e do trem é positiva. Encontrando as funções horárias, foi o que eu fiz aqui, ó, 0 mais 20 vezes t da moto, 100 mais 15 vezes t do trem, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas, certo? Vou deixar uma igual a outra. Como é que vai ficar? 0 mais 20 vezes t igual a 100 mais 15 vezes t. Como é que ficou, galera? Pessoal, aqui eu já fiz de maneira bem direta, mas ó, 20 vezes t com mais 15 vezes t. Esse 20t aqui é positivo, tá certo? Como tudo que tem variável, no caso aqui o t, vai ficar antes do sinal de igualdade, mais 20 vezes t, com esse 15 que é positivo vezes t, ele vem para cá negativo, esse 15, esse mais 15 menos t, ele vem para cá negativo. Então, mais 20 com menos 15 vezes t fica 5t positivo. Eu fiz bem direto aqui nesse caso, tá certo? E 100, tá certo? Nesse caso aqui igual a 100. Esse zero aqui não vai fazer diferença. Então, fica 5t igual a 100, tá certo? Então, fica t igual, aqui dessa vez a resolução, eu fiz questão de fazer bem mais objetivo, mais direto. T vai ser igual a 100 dividido por 5, vai ser igual a 20 segundos, tá certo?
Então, pessoal, é basicamente isso, essa resolução aqui da sétima questão. Professor, mas isso quer dizer que após 20 segundos essa moto se igualou ao trem? Exatamente. Ela chegou, teve um encontro entre eles, nesse caso aqui, né? É que eu chamo de encontro e logo depois uma ultrapassagem. Ela chegou a ficar igualzinho aqui ao trem, percorreu os 100 metros e depois logo passou o trem, fez uma ultrapassagem. Ou seja, ela levou 20 metros, aliás, ela levou 20 segundos, desculpa, para concluir essa ultrapassagem. Tá certo? Então a duração durou justamente 20 segundos. Tá certo? Não esqueçam, pessoal, que nesse caso aqui, o movimento tanto do trem como da moto estão na mesma direção. Então as velocidades são positivas, tanto da moto como do trem, aqui quando eu descobrir as funções horárias. Tá certo? Fiquem atentos a esse detalhe. Pessoal, basicamente isso. Queria agradecer já a atenção de você que está assistindo essa videoaula. Fique tranquilo que eu não irei complicar muito, tá certo? Na nossa prova do dia 25, mas é basicamente isso. Eu queria agradecer novamente e agradecer também pela atenção, deixar o meu muito obrigado e também queria deixar essa frase para vocês. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade, tá certo? De Albert Einstein, tá certo? A gente sabe que a gente está vivendo, tanto vocês como eu, por essas dificuldades, mas a gente tem que encarar isso aí também como novas oportunidades, tá certo? Um forte abraço e fiquem com Deus.